Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nessa manhã de 24 de abril. Oh, glórias, que o Espírito Santo possa adentrar a sua mente, a sua casa, o seu ser, e que Deus possa fazer morada permanente em você. Aleluia. Que hoje você possa sentir o descanso do Senhor, repouse nos braços do Senhor, repouse nos braços do Pai. Muitas vezes corremos de um lado para o outro, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que você possa sentir o descansar do Senhor, que você possa sentir a graça do Senhor, que você possa sentir as misericórdias do Senhor, que você possa repousar nos braços do Senhor e entender que o descanso do Senhor é um descanso que nos traz paz. Que você possa descansar nessa manhã nos braços do Senhor. Que você possa se entregar a Deus nessa manhã de uma forma diferente. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho nessa manhã? Deus Pai poderoso e santo, nessa manhã diante de Ti colocamos a nossa vida, colocamos a nossa manhã, colocamos o nosso dia. Pai, nós entregamos tudo a Ti nessa manhã. Confiamos e descansamos, sabemos que tudo está debaixo das Tuas potentes mãos. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente. Derrama em nós da Tua graça, renasça em nós o Teu amor, o Teu querer, a Tua vontade, porque em todo tempo ela é boa, perfeita e agradável. Ah, Pai, que o Teu louvor, que o Teu amor seja para a Tua graça, para o Teu louvor. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida das nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que nós fazemos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós sigamos o caminho segundo a Tua vontade, que nós possamos seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Coloca desprendimento no nosso coração, coloca graça, coloca sabedoria, coloca entendimento, coloca ânimo, Senhor, nessa manhã em nossas vidas. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, Te adoramos e Te enaltecemos nessa manhã. Bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bom é despertar bem cedinho de manhã, acordar, entregar a nossa vida ao Senhor. Bom é escutar Deus falando ao nosso coração, ao nosso entendimento, entregar as nossas dores, as nossas causas, entregar também o nosso melhor ao Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, entregar ao Senhor aquilo que nós buscamos e precisamos dEle, aquilo que nos faz sermos revigorados a cada amanhecer, e que Deus possa encher a sua pessoa, a sua casa nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 27, a partir do 41 vai dizer assim: E dando um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa. Encravando-se, permaneceu imóvel, mas a popa se desfazia pela violência das águas, das ondas. Então, entre os soldados houve um parecer, segundo o qual os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles, escapando a nado, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes o parecer e ordenou àqueles que pudessem nadar, fossem estes os primeiros a se lançar ao mar e a cansar a terra, e os demais que se salvassem, uns em tábuas e outro em qualquer objeto do navio. E assim aconteceu, e todos chegaram à terra salvos. Perdão. Então nós vamos ver aqui nessa manhã o momento a qual o navio encalha, como nós falamos ontem, o momento a qual o navio encalha em duas correntes de águas, em bancos de areias, bancos de corais, bancos de recifes, e o navio parecia intacto, mas a proa estava completamente destruída. O navio permaneceu parado, mas a popa estava completamente destruída, dizia aqui no versículo 41.
Então, quando eles viram que estava tudo destruído, que não tinha mais como continuar com aquele navio e que a ilha estava próxima, se via a ilha, eles teriam a capacidade de nadar até a ilha, os soldados entre si decidiram que matariam todos os prisioneiros. A palavra me fugiu agora de manhã. Todos os prisioneiros. E por quê? Porque havia uma lei no Império Romano que se um soldado que era responsável por um dos prisioneiros e esse prisioneiro fugisse, o soldado seria também, como é que diz a palavra, gente? Meu Deus, a minha mente está ruim hoje. Senhor, dá misericórdia. O prisioneiro, se o soldado deixasse o prisioneiro fugir, a ele seria feito o mesmo tanto que ao prisioneiro. Então ele também morreria, né? Ele sofreria danos por deixar o seu prisioneiro fugir. Tal era a responsabilidade do soldado. Então os soldados aqui, eles preferiam matar os prisioneiros do que deixar eles ir até a terra, até a ilha, com medo que eles fugissem. Esse foi algo que eles se colocaram em comum acordo para que acontecesse. Mas o centurião, o responsável pelos soldados, o responsável por aqueles soldados que estavam ali cuidando daqueles prisioneiros, ouviu isso. E o centurião não deixou acontecer esse feito. O centurião queria salvar a Paulo. O centurião tomou apreço por Paulo, porque viu nas palavras de Paulo algo diferente, né? Começou a acreditar, talvez, ali no Deus de Paulo. E o centurião, querendo salvar a Paulo, diz bem claramente, mudou todo esse parecer e mudou a ideia. Disse assim, olha, quem conseguir nadar até a praia, nade para salvar a própria vida. Quem saber nadar, vai até a praia. E quem não souber, tem a maneira de se salvar, usando os objetos do navio, usando tábuas, usando coisas que estão boiando aí na água para se salvar. Então ali houve uma esperança, né? Mesmo para aqueles que não soubessem nadar, havia as tábuas, havia as coisas que estavam boiando em volta do navio, e eles poderiam subir em cima e se salvar, buscando chegar até a praia daquela ilha. E diz a palavra aqui no versículo 44, que isso aconteceu e todos chegaram salvos. Havia uma palavra de decreto sobre esses prisioneiros, sobre essas 273 ou 76 pessoas. Havia uma palavra sobre esses prisioneiros, sobre esses marinheiros, sobre esses homens que estavam dentro desse navio, que nenhuma alma se perderia. Havia uma palavra decretada que Paulo falou, porque o Senhor ordenou, porque o anjo veio falar a Paulo, porque Paulo recebeu a revelação do céu. Então havia uma palavra decretada sobre a vida deles. Então, de qual forma? Ou nadando ou sobre tábuas, de alguma forma eles chegariam à ilha, de alguma forma eles chegariam à vida, de alguma forma eles seriam salvos. Então, que esta palavra nessa manhã possa chegar ao teu coração. Se há uma palavra decretada sobre a tua vida, vai haver subterfúgios, vai haver uma maneira, uma estratégia que você seja salvo. Vai haver uma maneira, uma estratégia que você possa se salvar desse naufrágio, se salvar dessa turbulência, se salvar dessa tribulação, se salvar dessas situações difíceis. Há uma maneira, há uma estratégia. O Senhor já colocou essa estratégia. Por quê? Porque existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra que Deus decretou sobre a tua vida. E quando há uma palavra decretada sobre a nossa vida, não há naufrágio, não há tempestade, não há tumulto, não há nada que possa impedir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Então que nessa manhã você esteja firme e forte, sabendo que se há uma palavra sobre a tua vida, nada poderá impedir com que ela se cumpra. Nem o naufrágio, nem uma tempestade, nem um tufão, nem um euroaquilão,
Nada pode impedir o trabalhar de Deus, nada pode impedir. Se Deus disse que nenhuma alma se perderia, nenhuma alma se perderá. Porque nós temos que crer naquilo que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Se Deus diz que vai acontecer, creia somente que acontecerá. Muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas, muitas vezes nós passamos situações difíceis porque não acreditamos na palavra do Senhor, porque não cremos, queremos dar o nosso jeito, queremos dar a nossa maneira, queremos buscar as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos. E aqui nós entendemos que havia até um projeto de morte. Em todo o tempo havia um projeto de morte sobre a vida de Paulo e todos queriam matar a Paulo, eram os judeus querendo matar a Paulo, agora os soldados querendo matar a Paulo, todos querem matar a Paulo, mas há um decreto de vida no momento sobre ele, há um decreto que ele deve chegar a Roma. O lugar onde Paulo deve chegar é a Roma, não é ao caixão, não é a morte. Então nós vamos entender que há um decreto de Deus e quando há um decreto de Deus, nada pode acontecer que impeça aquilo que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Nós vamos entender Deus trabalhando dessa forma. Nós vamos entender Deus ministrando o nosso coração nessa manhã. Se há decretos, se há situações, se há coisas que estão acontecendo, que estão impedindo você de viver aquilo que Deus planejou, que Deus propositou para você, entenda que há uma palavra, há uma promessa de vida sobre a tua cabeça. Há uma promessa de vida sobre a tua família. Há uma promessa de vida e Deus vai dando estratégias para que haja salvamento em alto mar. Deus vai dando estratégia para que haja salvação em alto mar. Deus preparou ali uma ilha. Deus preparou ali um local a qual eles possam ser assegurados, protegidos por um determinado tempo. E nós vamos entender tudo isso da vinda da parte de Deus. Nós vamos entender que Deus cuida de nós, que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que Deus nos livra de todo o mal. Então que essa manhã você possa pegar esta palavra, adentrar ao teu coração e entender que Deus projeta tudo. Se há um propósito, se há uma palavra sobre a tua cabeça, Deus vai fazer com que todas as coisas aconteçam para o bem, ou a nado, ou em cima de tábuas, ou em cima de vestígios de navio, você vai chegar em terra firme. Pode ser que você passou muita luta nesses 14 dias aqui, pelejando contra tempestades, sendo jogado de um lado para o outro, cambaleando como um bêbado, jogado de um lado para o outro, mas agora a terra está firme ali, ó, a terra está aparecendo. Você tem autorização para nadar até terra firme. Você tem autorização para nadar até terra firme. Não sabe nadar? Toma uma tábua e vai boiando até a terra, mas chega na terra. Então ali todos os homens se jogaram ao mar, diz a palavra do Senhor, e todos chegaram à terra salvos. Não houve um que se perdeu. Não houve. Porque naquele meio poderia ter gente que não sabia nadar, mas já tinha preparado estratégias, tinha restos de navio jogados e boiando ali para levar eles até a terra. E nós entendemos que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E quando ele diz que nenhuma alma se perderá, nenhuma alma se perderá. Confia na palavra do Senhor. Deixa o Senhor agir na sua vida e tenha um dia de vitória em nome de Jesus.